falando sobre a Bíblia. Sou o pastor Eliseu Bernardo, pastor da Assembleia de Deus Ministério Nova Esperança, ADENE. E dando continuidade à doutrina das últimas coisas, queremos falar sobre Israel, a nação de Israel. Israel, ele é para a igreja considerado o relógio escatológico para o arrebatamento da igreja. Mas antes de eu dar continuidade na proposta de hoje para este tema, eu quero lhe pedir gentilmente, se inscreva no meu canal, nos ajude para termos um crescimento neste canal. Preciso da sua ajuda. Se você puder nos ajudar, eu serei muito agradecido. Pois bem, vamos lá. Para uma compreensão do assunto de hoje, nós iremos tomarmos como base o texto das Escrituras Sagradas, que está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 29. Alguns versículos apenas. Diz assim: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Jesus, quando humanizado, cumprindo o seu ministério terreno, Jesus, ele, no seu tríplice ministério, Jesus curava, Jesus pregava, mas Jesus também ensinava, e a maior parte do ministério do Senhor Jesus foi dedicado ao ensino da palavra. E num destes momentos, o Senhor Jesus, aqui quando paramos neste texto, Jesus ele reunia os seus discípulos no monte chamado das Oliveiras e assentava-se com seus discípulos para ensinar-lhes as doutrinas sagradas. E o Senhor Jesus também, como mestre por excelência, ele ensinou escatologia, doutrina das últimas coisas. E o Senhor Jesus, ele, ao olhar como Deus para o futuro, o Senhor Jesus, ele atravessou os milênios para chegar aos nossos dias atuais que estamos vivendo. E o Senhor Jesus, ele, da sua segunda vinda, na sua primeira fase, Jesus ele virá para arrebatar a sua igreja, mas a sua segunda vinda, na sua primeira fase, se dará por sinais que estarão mostrando que o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja. E assim como no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, ali fala sobre o princípio das dores. Aqui também no Evangelho de Lucas, também trata do mesmo assunto, capítulo 21. São assuntos similares, que trata dos princípios das dores, que antecede o arrebatamento da igreja. E dentro desses sinais, o Senhor Jesus, ele nos ordena a olharmos para a figueira, que tipologicamente representa Israel. Jesus falou assim: olhai para a figueira e para todas as árvores. A figueira representa Israel, mas todas as árvores representam as nações da terra. O nosso olhar, porque também Israel é considerado o relógio escatológico para a igreja, para o arrebatamento da igreja.
E nós devemos estar com o nosso olhar fixo na nação de Israel, mas não somente na nação de Israel, mas também em todas as nações. Mas especificamente Israel. O Senhor Jesus disse pela sua palavra, o sinal que o Senhor Jesus deu, que quando a figueira começasse a brotar, estaria próximo o verão. Jesus falou que quando a figueira, que é Israel, começasse a brotar. Porque Israel, quando Jesus ele se humanizou, Jesus ele veio para o que era seu. A Bíblia Sagrada diz: mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a todos os que creem em seu nome. Houve uma rejeição da parte de Israel para com o Senhor Jesus. E por essa razão, Israel, ele desprezou o momento que ele deveria abraçar, que foi predito pelos profetas, desde Moisés até Malaquias. Deus, ele determinou o tempo exato, a cidade, os anos exatos, o grande acontecimento que Isaías, no capítulo 9, profetizou como seria o nascimento do Senhor Jesus, a forma como seria. Então, desde os profetas, todos eles, até Malaquias, foram predizendo a manifestação do Senhor Jesus, a encarnação do Senhor Jesus. Já para a segunda vinda, na sua primeira fase, ela será precedida de sinais. Porque quando Jesus se humanizou, Jesus profetizou sobre Israel que Jerusalém seria destruída. E isso aconteceu no ano 70. As Escrituras contam, mas também a história registra a destruição de Israel. E por quase 2000 anos, Israel esteve como colônias nas nações. Mas o Senhor Jesus profetizou a restauração de Israel. Israel restaurado. Isaías, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, também profetizou no capítulo 66 de Isaías, no versículo 8, há ali uma profecia para a restauração de Israel. E o Senhor Jesus, ele mostrou para a igreja a necessidade de ficar com os olhos fitos na nação de Israel. Porque Jesus falou assim, olha, olhai para a figueira, quando seus ramos começam a ficar tenros e brotam flores, está próximo o verão. É necessário olhar para Israel. Como disse, Israel é o relógio escatológico que nos diz que o momento do arrebatamento está chegando. Jesus disse que passaria, todas essas coisas não iriam passar sem que fosse contada uma geração. E Israel brotou. Jesus falou que quando a nação começasse a brotar, estaria próximo o verão. Israel brotou em 14 de maio de 1948. Ali deu-se o renascimento de Israel no concílio da ONU. E Deus usou um brasileiro para o voto Minerva, para o renascimento de Israel. 72 anos se passaram. E Israel já brotou há 72 anos atrás. E Jesus disse que quando a figueira começasse a brotar, estaria próximo
o verão. Nós estamos às portas do maior dos eventos, da maior das promessas, que é o arrebatamento da igreja. E isso se dará a qualquer momento. Devemos estar como aqueles que esperam a vinda do seu Senhor, clamando: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É momento de nós nos posicionarmos, porque a nação de Israel está aí, os sinais estão aí. Vários sinais dentro da nação de Israel, vários sinais dentro das nações. E nós devemos estar atentos, porque o arrebatamento da igreja há de acontecer a qualquer momento. É momento de despertarmos, porque a vinda do Senhor Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Deus em Cristo Jesus nos abençoe neste dia. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu lhe convido a se inscrever neste canal. E que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.